Fala pessoal, beleza? É o seguinte, resolvi fazer esse vídeo para responder todas as perguntas ou algumas dessas que eu tenho aqui, né, em meio a várias, para vocês aí, para esclarecer um pouco sobre as perguntas que a galera me faz no YouTube, aqui no canal do YouTube. Então, eu selecionei algumas perguntas aqui para responder para vocês, porque muitas dessas perguntas podem ser dúvidas futuras de cada um de vocês. E podem ir mandando que a gente vai respondendo. Antes de mais nada, dá aquela força no canal, dá o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para você receber nosso conteúdo aí e dá aquela força no canal. Pessoal, antes de mais nada, antes de começarmos a responder as perguntas, é o seguinte. Vamos falar um pouco sobre a questão de nomenclaturas. Eu falo muito nos meus vídeos, né, sobre carnes. Várias regiões do Brasil vê os meus conteúdos. Então o que acontece é o seguinte, algumas nomenclaturas, porque muitos internautas perguntam sobre isso. Falam assim, porque tal região eu moro, eu falo tal nome, ou que nome é, etc. Então é o seguinte, depende da região que você está. Eu estou em Goiás, então aqui nós usamos algumas nomenclaturas diferente do Rio, diferente de São Paulo, diferente do Amazonas, diferente, enfim, de outros estados. Mas entendam aí como eu vou apresentando, os cortes que eu vou falando e vocês vão pegando aí, vão fazendo, vão linkando os nomes aí, as nomenclaturas, às carnes que eu estou mencionando, tá? Então vai gerar talvez um pouquinho só de dificuldade, porque talvez é um nome que você não conhece e que eu menciono da maneira que nós em Goiás falamos, beleza? Mas qualquer dúvida também, um exemplo, a galera fala chã de fora, para nós aqui xandanga ou colchão duro, tem regiões que só fala colchão duro, tem regiões que fala filé de costela e aí aqui a gente só chama de contra, tem locais que chama de lombo, enfim, é uma série de nomes diferentes aí para regiões diferentes, beleza? E aí eu quero responder algumas perguntas aqui. Primeira pergunta aqui que eu selecionei, Adelson me perguntando, Homer, pretendo montar um açougue e vou trabalhar com carnes frescas, ou seja, matar boi todos os dias, né? Todo dia ele vai ter carne fresca. Gostaria de saber qual a validade, que eu acredito, está escrito válido aqui, mas é validade, para trabalhar com essa carne. Vamos lá, primeira coisa que precisa pensar é o seguinte, vou trabalhar seja ela com carne fresca que eu vou matar todos os dias, seja com uma carne de frigorífico que vai chegar para mim todos os dias, lembrando que a carne do frigorífico ela nunca chega para você, eles não matam gado essa madrugada para te entregar nessa manhã, por exemplo, eles vão sempre matar um dia anterior por causa do rigor mortis, que é o tempo de descanso que a carne tem no frigorífico. Porém, seja você matar o gado todos os dias ou do frigorífico, primeira coisa, pensar na qualidade do gado. Se o gado tiver com muita boa qualidade, uma carne muito boa, preciso pensar onde eu vou armazenar esse gado. Vai ser em freezer comum, porque tem muitos açougues ainda que não utiliza câmara fria, por exemplo. Vai ser na câmara fria, vai ser onde, entendeu? Então, por quê? A carne passa por processos de desidratação, tem questão de ventilação, que afeta muito a carne. Então, por exemplo, vou colocar na câmara fria e dentro desse processo da carne ali, a partir do momento que eu coloco, eu tenho que priorizar algumas coisas. Por exemplo, não dá pra gente falar assim, a sua validade vai ser X, o Adelson, por exemplo, a sua validade vai ser X da sua carne, por quê? Eu não sei o tipo do seu armazenamento. Os cuidados que precisa ter é o seguinte, se eu vou colocar numa câmara fria, por exemplo, eu tenho que ter alguns cuidados. Se eu não for vender essa carne hoje, desossei, mas ou vendi uma parte, etc., sempre priorizem as carnes em não fazer aquele toalete, não fazer aquela limpeza, não refilar as carnes, porque cria-se aquela proteção das carnes. Ventilação, resseca a carne, escurece a carne, enfim. Então, pensa primeiro nisso. Onde eu vou armazenar essa carne? Que maneira que eu vou armazenar? A partir do momento que eu tiver esse norte, eu vou saber como eu vou lidar com essa carne. Então, eu vou colocar num freezer. Normalmente, o que acontece é o seguinte, se você trabalha com uma carne fresca todos os dias, se você for ter essa carne todos os dias, é sinal que você está tendo um fluxo muito grande. Então, a preocupação é refrigeração bacana, uma ventilação legal e você tem qualidade no seu corte. Acabou, vendeu, girou, você já tem carne nova.
não vendeu. Aí tem essa questão aí que eu falei, vamos priorizar deixar as carnes no seu estado bruto, somente sair da desossa, porque vai criar uma proteção na carne e você vai ter um tempo um pouco maior aí de vida na carne. Porém, a gente sempre costuma falar o seguinte, carne é feita para pegar hoje, vender hoje ou no máximo amanhã. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, não significa que se você, por exemplo, tiver a carne lá com 3 dias de câmara fria, ela vai perder qualidade. Só que não é a mesma coisa de quando você pega, né? Não é que a carne vai ficar ruim. Automaticamente, aquele top da qualidade, ela acaba perdendo um pouco, porque a carne vai desidratar. Enquanto a carne está pendurada no seu refrigerador, ela está desidratando. Então, é todo um processo que a carne passa, né? Que o que manda mesmo é saber onde você vai deixar essa carne, onde você vai armazenar, e aí você vai sentindo, eu comecei a trabalhar com uma câmara fria, a ventilação não estava legal, a temperatura não estava boa, enfim, então você começa a validar isso aí, e aí você começa a entender o tempo de vida da sua carne, beleza? Porque não tem como eu falar assim, vai ter tantos dias, depois você ainda me manda uma mensagem me xingando, minha carne deu ruim. Então, na verdade, não tem como eu falar para você vai ser X, você primeiro precisa entender qual a qualidade do gado que você está colocando, onde você vai armazenar, em que condições você vai armazenar. Um comentário aqui, olha só, tem um bacana aqui, ó. O Wellington falou assim, ó, tudo errado. Legal isso. Começa pela maninha, não é maninha, é maminha da alcatra. E depois vem o patinho e chá. Por exemplo, ele mencionou chá. Eu acredito que seja com uma outra nomenclatura de outra região que talvez eu não conheça. O que acontece é o seguinte, gente. Normalmente, eu sempre falo nas minhas desossas da seguinte forma. Para mim, tá? Entenda bem, para mim tanto faz, tanto faz. Tem regiões que começa a desossar o traseiro e aí você vai subindo, depois você tira, igual ele mencionou, a região da maminha, aí tira maminha com alcatra e picanha tudo junto. Tem regiões que você começa colchão duro e picanha. Eu desosso de qualquer jeito. Então, entenda o seguinte, se você sabe desossar, você pode fazer de trás para frente, de frente para trás. A questão é a seguinte, é que não muda absolutamente nada. Quando você começa a fazer a desossa, se você tira a maminha primeiro com a alcatra e com a picanha, automaticamente você tem que fazer a separação da picanha do alcatra, a não ser que você vai vender tudo junto. Fora isso, você tem que fazer essa separação de maminha, de alcatra e de picanha. Se eu começar descendo colchão duro, lagarto e picanha, eu vou fazer a separação da picanha e do colchão duro, que saiu de onde? De cima do alcatra, que tanto faz se eu tiro antes ou se eu tiro depois. Vamos lá, uma outra aqui. O Celso tá elogiando, melhor vídeo que eu já vi no YouTube, muito didático, tira muitas dúvidas para iniciantes, parabéns. Gente, obrigado, Celso. Galera, é o seguinte, a ideia é essa, é fazer o que é o meu foco, tá? Para os vídeos no YouTube. É como se você estivesse comigo, presencialmente. Então, por exemplo, eu tenho o meu curso de desossa. Se você comprar o meu curso de desossa, você vai comprar um curso como se eu estivesse ao seu lado. Entendeu? Eu vou te ensinar o passo a passo e você vai assistir o vídeo. Por exemplo, os meus alunos de aulas presenciais e que também assistem os vídeos, eles me falam, Homer, é como se eu estivesse com você no açougue. Por quê? Porque eles assistem os vídeos, entendeu? Eles assistem os vídeos e tem aula, automaticamente tem aula de presencial comigo e acaba vendo o conteúdo. Então, eles falam assim, cara, é muito bacana porque é como se a gente tivesse. Então, se você tiver qualquer dúvida, vai mandando, eu vou respondendo e o nosso link está aí abaixo aí na descrição dos vídeos, tá? Sobre o meu curso de desossa completíssimo. Elielton comentou aqui, melhor vídeo que eu já vi sobre desossa, obrigado, valeu demais. O Antônio comentou, muito bem explicado. E o Roberto Gomes perguntou aqui, Homer, como calcular o valor da carne? Olha só, num vídeo meu que eu falo sobre o fornecedor de carne. Primeira coisa, a gente precisa pensar o seguinte, quando se abre um açougue, quando você vai entrar para esse segmento, quando você vai abrir sua própria casa de carnes ou vai trabalhar no ramo, precisa entender uma coisa. Qual que é o público que eu estou atingindo? Em que região vai ser esse açougue, tá? Por quê? Quando você precisa primeiro fazer um estudo de onde você vai abrir, como você vai abrir. Eu sempre sugiro o seguinte, eu faço consultorias para
açougues, ou restaurantes, ou hamburguerias, eu sempre falo para os meus clientes, a primeira coisa, cara, precisamos entender a sua região. Pronto, antes de precificar, antes de fazer qualquer coisa, precisamos entender a sua região, quem é seu público-alvo, quem é o seu consumidor. E aí, quando a gente pensa em calcular o valor da carne, é o seguinte, vou calcular o valor da carne porque automaticamente vai surgir preço de venda, tá? E aí eu vou calcular o valor da carne. Precisa saber qual a qualidade que esse animal tem. É um gado que veio, é novilha, é boi, é uma vaca mais erada, é um animal fêmea ou macho, então tudo isso interfere. Você precisa fazer primeiro um balanço de qual tipo de animal que você vai trabalhar. Frigoríficos oscila muito, então um dia o cara te entrega um boi muito top, volume de carne muito bom, baixa perca de limpeza. Outro dia te entrega uma vaca muito erada, muito gordurosa, que dá muito sebo, dá muita mochiba, dá muita limpeza, dá muito osso, enfim. Então precisa tirar um parâmetro, que tipo de gado eu vou trabalhar, e já tem frigoríficos que tem um padrão só, então que tipo de gado eu vou trabalhar, aí você vai mensurar isso dessa forma. A partir desse momento, o que é o correto? Peguei o gado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desossar, chegou lá, exemplo, deu 180 quilos, tá? O peso lá do seu açougue. Chegou esse gado, você vai desossar, você precisa pesar a sua carne, tá? Eu faço toda a separação, eu peso a carne lá no seu estado bruto, depois que chegou do frigorífico, beleza, deu 180 quilos. Quanto deu essa carne fora do osso, só osso? Quanto que eu perdi só de osso? X quilos. Quanto eu perdi, aí eu peso a carne para saber o que é o que a gente chama de fator de correção, que é aquilo que eu perco, é aquilo que eu jogaria fora, de limpeza, de mochiba, de sebo, que é aquilo que eu vou descartar na carne. Então, eu faço essas duas separações. Eu peso o osso para me saber quanto que é o osso, qual que é a média que está vindo de quilos de ossos, tá? Porque você paga por isso, depois você vai jogar fora. Alguns locais eles compram, mas com valor muito baixo, então você precisa calcular isso. E aí eu peso a carne, olha... O meu, é claro que depois você vai tirar um parâmetro de gado que você trabalha, o padrão que você trabalha, e aí você vai ter uma média, tá? Você vai fazer uma média. Então, o gado chegou, separei tudo, pesei, depois eu peso essa carne limpa, a partir do momento que ela vai para o balcão para ser vendida para o cliente. Aí, primeira coisa, antes de falar em validar, porque a gente fala em açougues que tem margens de 30%, de 40%, depende muito da região, como eu falei. Tem regiões, por exemplo, na minha cidade, que é absurdamente alto, mas porque a região favorece o cara a vender em margens muito boas. Tem regiões periféricas que o cara tem que trabalhar com uma margem menor, tem que ter um jogo de cintura muito maior para trabalhar com outros cortes, com outras coisas para poder agregar valor a uma carne mais barata, tá? Então, isso vai influenciar muita coisa. Tem regiões que você só trabalha com praticamente só traseiro, pega muito pouco dianteiro. Tem regiões que você trabalha com mais dianteiro, que é uma carne mais barata, do que traseiro. Tem regiões que você vende por igual, traseiro e dianteiro, que é o que a gente chama de vaca casada, beleza? Então, é importantíssimo estudar a sua região, saber que tipo de produto que você vai trabalhar, aí a partir do momento que você calcular, saber qual que é o seu público-alvo, calcular o que você está perdendo ou não, você tem como validar precificação. A Rejane comentou que esse vídeo seria maravilhoso se a câmera focasse mais na peça do que no rapaz que fala. É porque eu sou bonito, né não, Rejane? Desculpa, brincadeira. Ô Rejane, é o seguinte, o que acontece? Eu gosto de falar bem detalhado, então eu falo pro pessoal da minha produção, falo assim, olha, vamos focar nos cortes, mas é uma das coisas, Rejane, que a galera tá elogiando bastante, que a gente tá focando muito nos cortes também, hein? Muito detalhe, tem muitos detalhes aí que eu mostro aí que a galera não mostra, beleza? Mas tá pontuado aí o seu questionamento aí, beleza? O Elialdo comentou, um espetáculo de aula, meus parabéns. Obrigado, valeu. Natália comentou muito bem explicado. Clécio comentou, esse cara é o melhor de todos que eu já vi ensinar. Obrigado, cara, vai acompanhando a gente aí. Gente, lembrando que na descrição do vídeo, tá? Mais uma vez tem o acesso aí para o meu curso, então completíssimo. Tem suíno, tem bovino, tem várias coisas dentro de açougue que eu abordo vários temas, tá? É bem completo, vale a pena muito vocês adquirir. Vamos lá, tem mais um aqui. Vamos lá, tem uma bacana aqui, ó. O Cairo César comentou aqui, olha.
eu pergunto, o porquê tirar o pedaço do coxão duro sabendo, né, que vai sair de qualquer maneira no corte? O erro, que no caso seria o coxão duro no caso da picanha, né? No caso aqui ele está falando sobre a picanha. Porque o que acontece é o seguinte, Cairo, quando os meus vídeos, os meus alunos, os meus clientes, eu sempre costumo mostrar as partes erradas, aquilo que a galera faz de errado e o que é o correto, o que é o certo de ser feito. Porque imagina só, eu te mostro uma picanha e falo, tá aqui, é a terceira veia. Que veia? Primeiro, né? Aí o cara fala, que veia é essa? O que vem, o que antecede isso? Então, eu sempre falo, gente, e eu já comentei sobre isso no meu vídeo de picanha, tem muitos açougues, tem muitos supermercados hoje, isso eu já vi em várias regiões do Brasil, que vendem a picanha cortada no limite do lagarto. Automaticamente vai sair 2 a 3 dedos, do tamanho do gato que tiver, vai sair 2 a 3 dedos de coxão duro na picanha, até fazer, ou fazer o corte até a famosa terceira veia. O que acontece é o seguinte, que criou-se todo aquele processo, eu falo no meu vídeo da picanha sobre essa ladainha, porque virou uma chatice, para falar a verdade, esse negócio de picanha de 1 kg, de 900, de 1,2 kg no máximo. Então, a galera começa a ouvir isso e eles acham que picanha só tem que ter esse tamanho. Então, primeira coisa, vamos entender que picanha, ou todo o gado, ou todas as peças do gado é compatível ao tamanho que ele tem. Se a gente tiver um gado muito grande, a gente vai ter uma picanha grande. Se a gente tem um gado grande, a gente vai ter um lagarto grande, um coxão mole grande, por aí vai. Beleza? Então tudo é compatível. Sobre a gente tirar, a maneira eu falo na desossa onde a gente corta e depois eu mostro sobre no vídeo da picanha sobre a terceira veia. Beleza? Inclusive teve, eu vou até, eu não sei se está aqui, eu acho que não está aqui não, mas teve um comentário também sobre a questão da picanha, de internauta, que falou assim, olha, muito errado o seu conceito de picanha, porque a picanha se tira na terceira veia. Ele comentou porque ele não assistiu o meu vídeo completo, né? Então ele viu o vídeo da desossa, deve ter parado por ali, e lá na picanha eu falo sobre a terceira veia, onde a gente corta, por que a gente corta, beleza? Então fica aí a resposta. O Joseph Souza falou, muito bom, brother, parabéns, valeu. Gente, aí é o seguinte, tem alguns outros comentários, alguns repetem, né, o tema. Eu recebo muitas mensagens via direct, Instagram, nas redes sociais, né, a galera falando e perguntando e tirando dúvidas. Então, quando eu estiver podendo responder, eu vou respondendo, vocês podem mandando, tá? Podem mandar no YouTube. Se quiserem acompanhar mais o meu trabalho no Instagram, tem muita coisa lá. E a galera manda muitas dúvidas sobre pergunta. Ah, Homer, o que você acha? Essa carne é legal fazer? Esse corte é legal? Então, sempre o que eu comento é o seguinte, muitas carnes, eu não conheço todas as regiões do país, tem regiões que fazem cortes que eu desconheço. Por exemplo, eu tenho amigos que moram em Londrina, moram no Paraná, em outras cidades do Paraná, e lá se faz muito cortes com osso, assim como outras partes do sul faz muitos cortes com osso, tá? E tem nomes diferentes, que também são cortes muitas vezes que eu faço com outros nomes, então, e também tem cortes que às vezes os caras fazem que é muito próprio da região. Por exemplo, eu estou em Anápolis e eu dou aula de desossa em Brasília. Em Brasília, eles falam, por exemplo, a capa da paleta pra gente em Goiás, que é ali o interior, ali a parte de dentro ali do osso da paleta, lá eles já chamam de paletinha, sabe? Então, assim, já é uma outra nomenclatura. E eu tô a 150 km de distância de Brasília. Então, assim, modifica muito de lugar para lugar, tá? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida em relação à questão de nomenclaturas, alguma coisa, sempre analisem as regiões, por exemplo, a região que eu estou, região que a galera do sul está, qual que é a cidade, porque às vezes dentro do estado a gente tem nomes com distâncias de cidades muito próximas, a gente tem nomes diferentes, beleza? Não se esqueça, o link está aí na descrição do vídeo, do curso completo de desossa. Vai mandando suas validações, suas sugestões ou questionamentos, e eu vou respondendo vocês.